Não tem semana sem alguma coisa dos ministros do STF. E com vocês, na dúvida, professor André Marcília, contra o réu. É um novo princípio que o Alexandre de Moraes segue. Indúbio contra réu. Vamos colocar o vídeo. No primeiro ponto importante destacar é que a prisão realizada não tem nenhuma relação com o mérito da ação. A prisão foi realizada por representação da Polícia Federal e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República no sentido de uma possível tentativa de fuga do réu Felipe Garcia Martins. E há documentos de um lado e do outro dizendo que houve a tentativa de fuga, não houve a tentativa de fuga. Há documentos iniciais das autoridades americanas dizendo que efetivamente havia entrado nos Estados Unidos. Depois há documentos de que eventualmente teria ocorrido uma falsificação nos Estados Unidos dessa entrada. Ou seja, há toda ainda uma celeuma sobre essa entrada ou não, que fez com que eu tivesse determinado a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares. E a questão da veracidade ou não dessas informações prestadas que ensejaram naquele primeiro momento a prisão de Felipe Garcia Martins Pereira, que, como disse, posteriormente foi convertida em medidas cautelares, essa questão está sendo investigada de maneira apartada, decisão que tomei no dia 16 de outubro de 2025, encaminhando à Polícia Federal para análise, numa PET específica, da eventual veracidade ou não disso e, eventualmente, de responsabilidade daqueles que forneceram essas informações. Não, e tem mentiras grotescas aqui. Não tem nada que sugere fuga. Nem o lapso temporal, nem o período da viagem, nem nada. É tudo uma história cretina, canalha, criminosa. Mas, enfim, era um preâmbulo importante, professor André. Ô Marco, bom, primeiro que assim, o Moraes, né, o indúbio ser contra o réu, a gente tem que achar que já é uma vantagem, porque ele teve dúvida. Isso no Moraes a gente caminhamos, demos alguns passos, afinal de contas, ele é uma pessoa sem dúvida. Toda pessoa, inclusive com problema intelectual grave, não tem dúvida. Se que você quiser encontrar uma pessoa ignorante na sua caminhada de vida, pode ter certeza que a mais ignorante é aquela que não tem dúvida. A pessoa tem convicção de tudo o tempo inteiro. Esse é o maior idiota de todos que você já encontrou. Pode ter certeza. Tenha essa certeza. O Moraes, ele não tem dúvida, né? Ele é um cara que o tempo inteiro ele está certo de que houve um golpe, de que era o fascismo, de que ele é o salvador da pátria, de que a sua toga vai se resolver, enfim. Ele é o cara que não tem dúvida. Então, se ele agora está achando que na dúvida é contra o réu, a gente tem que falar, opa, alguma coisa já aconteceu, esse homem passou a ter dúvidas. Olha só, estamos amadurecendo. E, em geral, isso acontece aos 13, 14 anos de idade. Com ele aconteceu aos 50 e tantos, sei lá quantos anos ele tem, mas deve ter por aí. Antes tarde do que nunca. A justiça tarda, mas não falha, não é? Então, pode ser que isso esteja acontecendo. Ele começou a amadurecer agora, mas começou. Depois que a gente sabe que o Moraes tem um vocabulário muito restrito, né? O vocabulário do Moraes, você pega discursos dele e ele fica falando a mesma coisa, repetindo para ver se convence, como um mantra, né? Então ele fala, o judiciário é independente. É independente o judiciário. Então, o judiciário é independente? É independente o judiciário. É um horror o repertório dele. Então, ele usou uma palavra nova, celeuma. Eu não sei se ele sabe o que isso significa, mas, enfim, que é uma palavra, aliás, horrível, parece nome de velha, né? Dona Celeuma, como a senhora veio comprar fruta aqui na minha banca, na feira? Mas ele aprendeu essa palavra nova que resume a controvérsia, a sua dúvida. Eu queria só fazer um apontamento, que é o seguinte: se havia dúvida, né, de que o Felipe Martins estava pretendendo fugir, por que então essa cautelar que ele diz ter estipulado, imputado a ele, impediu que ele desse entrevistas e usasse redes sociais? Se o alvo era a fuga, o que a rede social tem com isso? O Felipe Martins ia montar na sua rede social e sair galopando mundo afora, fugindo da justiça? O que a rede social tem com fuga? Nada. O que da entrevista tem a ver com fuga? Nada. Então, o que o Moraes quis, não é que ele ficou em dúvida, não. É que ele queria silenciar o Felipe Martins. E outra, não existem documentos lá e documentos cá.
Não existem duas versões. Existe uma reportagem do Guilherme Amado, na qual ele se baseou, e que era uma reportagem com informações que não eram verdadeiras, de que o Felipe Martins tinha entrado nos Estados Unidos. Existe a versão da imigração dos Estados Unidos dizendo ele não entrou aqui. Quer dizer, você tem uma matéria de um jornalista, prematura, no mínimo, e você tem a versão da imigração dos Estados Unidos. Opa, fiquei na dúvida. O que vale mais, uma matéria ou a versão da imigração dos Estados Unidos? Faça-me o favor, né? O que o Moraes quer é agora tentar justificar o arbítrio, né? Só que o arbítrio é injustificável. Para quem tem dois neurônios, eles se conversam um com o outro. Exato. E deixa eu aproveitar. O Fernando, meu amigo, você tem horário, né? Acho que o Fernando tem horário ou pode ficar até o final? Tem horário. Não, posso ficar aqui, cara, até o que vocês precisarem. Mas eu quero aproveitar um pouquinho mais essa presença magnífica. E eu preciso jogar no seu colo, porque assim, eu tento equilibrar o festival de... se é uma tragédia, que seja uma tragédia cômica, né? Pelo menos. Vamos rir um pouquinho da desgraça. Então, quer dizer... Então você vai ter que aceitar o Moraes e o Dino, cada um numa perninha, falando no seu ouvidinho, Fernando Conrado. Vídeo 7. Já chegando quase ao final, Felipe Garcia Martins Pereira, a mesma dosimetria, entendo que a mesma dosimetria de Marcelo Costa Câmara, a culpabilidade em que pese um ser mais, como Vossa Excelência disse, o ideólogo, o outro atuou mais fortemente nas operações. Então, fixo a pena, absolutamente idêntica aqui, 4 anos de reclusão, 4 anos e 10 meses de reclusão e 40 dias multa, fixando cada dia multa em um salário mínimo, 5 anos e 6 meses de... perdão. Essa é outra tabela. 4 anos e 10 meses de reclusão, 40 dias multa, 5 anos e 6 meses de reclusão pelo 359L, 6 anos e 6 meses de reclusão pelo 359M, cada um dos danos 2 anos e 6 meses, sempre 40 dias multa, fixando em um salário mínimo cada um deles, sendo 21 anos, sendo 18 anos e 6 meses de reclusão, regime inicial fechado, 2 anos e 6 meses de detenção e 120 dias multa no valor de um salário mínimo. Ministro Cristiano Zanin. Acompanho o relator. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho, presidente. Eu também acompanho, inclusive nessa ideia de equivalência dosimetria, porque dependendo da circunstância, uma caneta mata tanto quanto uma pistola. O mais importante era o final, que ficou meio cortado, né? Ele fez o acompanheu, ele votou com os demais. O Cambole também mata, né? Se você comer muito, também mata. O Cambole mata. Deixa eu receber aqui o nosso querido Didi Redpill, que está na área, que veio dar um bom dia maravilhoso para nós. Bom dia, Didi Redpill. Tudo bem com você? Bom dia, Marcão. Bom dia, Esté. Bom dia, Conrado. Bom dia aí, meu amigo doutor André Marcília. Satisfação estar aqui com vocês. Desculpa o atraso, mas é que eu estava apurando a informação bomba que eu vou soltar amanhã, que vocês não vão acreditar, brother. Tá, solta hoje aí, pô. Não dá, porque ainda eu comecei a apuração, não terminei, não. Entendi. Mas eu posso lhe dizer que tem a ver com Barroso. Ixi, certo? Olha só. Tem a ver com Barroso. Então, olha só, eu estava jogando aqui para o Fernando Conrado essa fala do Dino, que uma caneta mata mais que uma pistola, e ele falou isso logo depois de votar, acompanhando a dosimetria do relator, no caso é o Alexandre de Moraes. E eu subscrevo, eu vou no cartório, autentico, subscrevo, coloco, eu desenho, eu pinto isso em cima da minha cama e ainda coloco Flávio Dino. E por isso que esses caras têm que renunciar e ser presos e serem puxados. Esse é o ponto. A caneta mata mais que a pistola. A gente está vivendo na juristocracia. A juristocracia é exatamente a prova cabal disso daí, Conrado. Eu concordo 100% contigo, né, cara? Sem dúvida. E esses são os absurdos que a gente vive no Brasil. Cara, eu fico até constrangido de fazer uns comentários aqui, porque eu não quero... Cara, eu até parei de falar um pouco, além de tudo que existe no Brasil, né? Mas eu nem falo muito que eu penso, que para não tirar a esperança das pessoas, entende, meu amigo Marco? Mas o que a gente tá vendo no Brasil é isso aí, cara. A caneta mata mais, a gente viu pessoas morrendo na cadeia por conta disso. Tem pessoas que estão lá presas por conta de algazarras que fizeram, né? Algazarras que a gente está vendo agora indo para todos os setores da nossa nação. E esse grande teatro
sendo colocado ali, porque a gente viu, eu não sei se tem um assessor do Ministério Público ali que foi absolvido, né? Pô, o cara fez um relatório e foi absolvido. O outro cara pensou numa minuta, que nem coisa é, e está sendo punido, sabe? É uma minuta verdadeira ou não é verdadeira, não estou entrando no mérito, estou dizendo, o crime dele foi ter pensado uma minuta, foi ter pensado sobre um artigo da Constituição, porque está escrito na Constituição. Tu pode pensar sobre aquilo, como é que nós vamos aplicar isso aqui? Tem aplicabilidade, sim ou não? Posso estudar isso aqui, sim ou não? Né? Tem aquele iter criminis, acho que o professor André Marcília pode falar melhor, né? Que é o cogitação, preparação, execução e consumação. São os 4 caminhos aqui. Acho que, com exceção do crime de drogas, que os atos preparatórios são punidos, nos crimes normais, pelo caminho do crime, a gente só pode ter alguma punição a partir dos atos executórios. Né? A preparação e a cogitação não são crimes do Brasil, ou menos não eram. E a gente está vendo uma Suprema Corte tomando essas decisões, julgando de primo tudo isso, no qual não dá nem uma possibilidade de um recurso de um preso. Esse é o absurdo do Brasil, são as pessoas não terem a quem recorrer. Tu não tem a quem pedir, é rezar, é botar joelhos no chão e rezar para as divindades que tenham pena das pessoas, como os presos políticos que nós temos até hoje aí, tomando penas alucinantes, da mesma forma como essas penas que o Felipe Martins e os demais tomaram aqui também, por coisas absurdas. Felipe Martins, para mim, é o homem mais honrado dessa nação. O que esse cara fez de ficar preso, passar por solitária, por tortura e se manter fiel aos seus pensamentos, fiel às suas convicções, é muito difícil a gente ver nessa nação, quanto muitas vezes algumas pessoas foram afrontadas por esses mesmos juízes e ficaram de piadinhas. Tu compreende? Então, assim, eu tiro o chapéu pro Felipe Martins, acho que é o ser humano dos homens aqui, o que eu mais respeito da nossa nação, fico indignado com uma injustiça dessa, e o que a gente está vivendo é exatamente o que tu falou, é um fuzilamento por canetadas, e a gente está vendo isso acontecer todo santo dia, e os membros da nossa Suprema Corte votando com o relator silenciosamente enquanto mexiam no celular.